noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje é quinta-feira, estou aparecendo um pouco aqui, mas com o Dr. Fábio. Mas vamos lá tocar um tema muito legal hoje, né, Fábio? Sim, um tema muito importante. Vamos falar sobre linfomas e sobre leucemia, né? Esperar o pessoal entrar aqui. Oi, Sheila, tudo bem? Como é que você tá? Paulo, todo mundo tá entrando aí? Bora dar a tocada aí, Fábio? Vamos sim. Vamos mandar bala, vamos lá. Então vamos lá. Boa noite novamente, pessoal. Vamos aqui começar a live do Artemis Laboratório nessa quinta-feira. Nossa bate-hora e bate-local. E primeiro, Fábio, acho que a gente tem que abordar daquele jeito que a gente faz nosso roteirinho, né? Só que antes de falar sobre a definição de cada um, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Se linfoma e se leucemia são cânceres? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Leucemia e linfoma são neoplasias malignas, né? Então são cânceres. O que eles têm de características diferentes dos demais cânceres é que eles se originam nas células do sangue. Então, o que acontece? Quando a gente fala em câncer, a gente tem que lembrar que câncer é uma célula que foi alterada geneticamente por algum fator genético ou ambiental e essa célula começou a se reproduzir de forma maluca, né, incoordenada e forma um tumor, certo? Pode ser no intestino, no cérebro, no estômago, no baço, no fígado. Agora, o que acontece? Quando a gente fala em leucemia e linfoma, essas células que são modificadas se originam nas células do sangue. Então, elas vão ter características totalmente diferentes dos outros cânceres que nós já falamos aqui. Perfeito, ótimo, bem definido. E então vamos agora dividir, né? Queria te perguntar sobre o que é leucemia. Então, leucemia, vem de leucócito. Se você lembrar das células do sangue, nós temos 3 tipos de células no sangue. Nós temos as hemácias, que são as células que carregam o oxigênio. Nós temos os leucócitos, que são as células brancas, que nos protegem contra agentes infecciosos, né? Protegem o nosso corpo contra bactérias, fungos, vírus. E as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, quando a gente fala em leucemia, nós estamos falando em leucócito. Então, é um câncer dos leucócitos, das células que formam os leucócitos. As células do nosso sangue são formadas na medula óssea. A medula óssea, primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, não tem nada a ver com a medula espinhal. A medula espinhal é o que traz as informações do cérebro até as extremidades do corpo. A medula óssea está dentro de todos os ossos do nosso corpo. E ela é um tecido chamado tecnicamente de tecido hematopoético. É um tecido que produz células do sangue. Então, é na medula óssea que essas células do sangue são formadas, tá? Então, quando você tem, então, uma neoplasia, né, um câncer das células formadoras de leucócitos, nós vamos ter uma leucemia. E a principal característica da leucemia é que essas células malignas vão ser produzidas na medula óssea e vão cair na corrente sanguínea. E vão alterar a função do sangue. Isso é leucemia. Perfeito. E agora, em outro parêntese, o que é linfoma, né? E a gente já consegue daí comparar uma com outra. O que é linfoma? Linfo, né, vem de linfócito, que também é um leucócito. Também é um leucócito, certo? Então, nós temos 5 tipos de leucócitos no sangue. E um dos 5 tipos de leucócitos são os linfócitos. Os linfócitos são os comandantes do nosso sistema imune. São os mais importantes
células de defesa do nosso corpo. E os linfócitos eles têm uma característica diferente de todos os outros leucócitos do sangue. Enquanto todos os outros tipos de leucócito, o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, o monócito, eles são produzidos só e exclusivamente na medula óssea. Os linfócitos não. Os linfócitos, existem órgãos linfóides no nosso corpo, que produzem linfócitos. Então, além da medula óssea, nós temos o baço, o timo, né? O timo que é um órgão que fica aqui logo acima do coração, perto do pescoço. As amígdalas, né, que vocês conhecem, que ficam aqui próximo da garganta. E os linfonodos, que são espalhados pelo corpo inteiro, mas estão principalmente localizados no pescoço, nas axilas e nas virilhas. Tá? Então, o linfoma pode surgir em qualquer um desses locais. Então, o linfoma ele pode surgir na medula óssea, igual às leucemias, mas ele pode surgir em qualquer um dos órgãos linfóides, formando um tumor, uma massa tumoral. Tá? Então, essa é a diferença entre linfoma e leucemia. Perfeito. O pessoal fala muito das línguas, né? Uhum. Em outro parêntese, eu quero agora fazer um apanhado dos dois, só que daí você vai me citar, por favor, a diferenciação, né? E se a leucemia e se o linfoma, eles são comuns e em que idade eles costumam afetar mais pessoas, né? A gente consegue fazer um comparativo legal. Né? Então, leucemias. As leucemias e os linfomas, eles são neoplasias relativamente comuns. Eles não estão entre as mais comuns, mas também não são raras. Para se ter uma ideia, por exemplo, as leucemias, você tem em torno de 10 mil casos por ano no Brasil, tá? E mais ou menos 7 mil mortes. Ou seja, você vê, quer dizer, 70% das pessoas que têm leucemia acabam morrendo, tá? Então ainda é uma doença de alta mortalidade. Tá? Apesar da incidência não ser tão grande. Você comparar, por exemplo, com câncer de pulmão, que tem 30 mil casos por ano, ou câncer de cólon, que chega e bate em 20 mil casos por ano, né? O de mama, que dá quase 20 mil casos. Então você vê que é menos, mas a mortalidade é grande. Quando a gente fala em linfoma, os linfomas são mais comuns. Tá? Você vai ter aí em torno aí de 14, 15 mil casos de linfomas por ano, mas a mortalidade é um pouco menor que as leucemias. Você vai ter aí entre 5 e 6 mil óbitos por ano de linfomas, né? Sendo ele Hodgkin ou não Hodgkin. Tá? Nós vamos explicar daqui a pouco. Isso é muito importante, a gente vai citar daqui a pouco. Você perguntou também da idade, né? Isso, as idades. Linfoma e leucemia podem aparecer em qualquer idade. Existem vários tipos de linfomas, vários tipos de leucemias, né? E eles aparecem em qualquer idade. Agora, existem alguns tipos de leucemias que são muito comuns na infância, né? E alguns tipos de linfoma que são comuns em jovens, em adultos jovens. Então, por isso que essas doenças acabam chamando muita atenção. Porque eles têm uma importância muito grande no chamado câncer infanto-juvenil. Então, quando você pensa em câncer em criança e câncer em adulto jovem, quer dizer, até 20 anos, você vai ver que as leucemias e os linfomas chegam a representar quase 50% dos cânceres nessas idades. Tá? Apesar do número não ser tão grande, ele é uma das neoplasias mais comuns nas faixas etárias mais baixas. Aí, quando você vai para a idade adulta e para os idosos, a quantidade absoluta, a quantidade total de pessoas que têm linfoma e leucemia aumenta, mas porcentualmente eles representam muito menos do que outras neoplasias, outros cânceres que nós já conversamos aqui. Perfeito. Por isso que
quando a gente vai ver algumas campanhas de marketing, associa-se muitas crianças, né, aos linfomas e leucemias, né? Sim, exatamente. Exatamente. Faz muito aquelas figuras, né, com as crianças, né, associando, acho que é por causa, devido à incidência, essa incidência é grande mesmo, né? Com certeza, com certeza. E as leucemias linfóides, que a gente chama, né, as leucemias linfoblásticas, que a gente chama, elas predominam, 80% ocorrem em crianças abaixo de 8 anos de idade. Perfeito. Num outro ponto, queria te fazer duas perguntas em uma que a gente vai conseguir diferenciar também. Quais são os sintomas da leucemia e quais são os sintomas dos linfomas? Então vamos falar primeiro da leucemia, tá? A leucemia, ela pode ser dividida em leucemia aguda e leucemia crônica. Existem outras classificações também, mais complexas, mas que dizem mais respeito a realmente a um diagnóstico mais apurado, tal, né? Mas assim, quando você fala em leucemia, você fala em leucemia aguda e leucemia crônica. Quando você fala em leucemia aguda, esse nome, leucemia aguda, ele vem de uma época em que quem tinha leucemia aguda morria muito rápido, antes da época de tratamento, antes de existir a quimioterapia e o transplante de medula óssea para tratar a leucemia aguda. Ela era uma doença que matava em questão de alguns meses, ou às vezes menos de um mês. Por quê? Porque você tem um câncer na célula da medula óssea, e essa célula, ao invés dela cair na corrente sanguínea, ela fica presa dentro da medula óssea. Ela ocupa o espaço total da medula óssea e a medula óssea para de produzir células do sangue. E aí a pessoa começa a ter diminuição de hemácia, anemia. Então ela começa a ficar pálida, cansada, como é que fala? Um cansaço muito grande, né? Falta de ar. E ela começa a ter o quê? Diminuição de leucócitos. Então ela começa a ter infecções. Infecções que não tratam, que não se resolvem com medicação, com antibióticos. E as infecções vão se agravando e é a principal causa de morte de pessoas que têm leucemia aguda, são as infecções, porque ela para de ter leucócito que defende o organismo contra essas doenças. E ela também tem diminuição das plaquetas. Então ela tem um problema de coagulação do sangue. Então ela começa a ter hemorragia na gengiva quando escova o dente, hemorragia no nariz, começa a ter hemorragia digestiva, qualquer pancadinha forma um hematoma enorme, tá? Então, esses são os sintomas da leucemia aguda, tá? Hoje, isso não é mais uma realidade, falar que morre em meses. Por quê? Porque hoje você diagnostica e trata. Tá? Então a expectativa de vida de alguém que tem leucemia aguda hoje é muito maior, tá? É muito maior, mas ao mesmo tempo você tem e a cura também existe, tá? Hoje você tem uma cura aí em torno aí de 40%, 50%, até um pouquinho mais das leucemias, dependendo do seu tipo, né? As leucemias linfoblásticas da infância hoje, as agudas da infância, você consegue ter cura aí perto aí de 70%, né? Então, você vai vendo que dependendo do tipo da leucemia, a resposta terapêutica é melhor, tá? Agora, você tem a leucemia chamada leucemia crônica. Essa leucemia, ela recebia o nome de leucemia crônica porque esses indivíduos eram diagnosticados com leucemia e conseguiam sobreviver, mesmo sem tratamento, algum tempo, talvez até alguns anos. Então, por isso chamavam uma de aguda, que matava rápido, e uma de crônica, porque demorava para matar. Hoje, essa diferença não é tão sentida, porque as duas têm tratamento e as duas acabam tendo uma sobrevida relativamente parecida hoje em dia. Qual é a diferença da leucemia crônica? Que ao invés da célula ficar presa na medula óssea, ela cai no sangue, tá? Então, o indivíduo continua produzindo célula normal, continua produzindo hemácia, plaqueta, leucócito normal, só que também a célula neoplásica, só que essa célula neoplásica cai na corrente sanguínea. E aí você faz um hemograma, em vez de ter 10 mil leucócitos, 8 mil leucócitos no sangue, você vai ter 30 mil, 50 mil, 80 mil leucócitos, 100 mil leucócitos, tá? Então, como ele não tem a perda das células do sangue, ele não vai ter aqueles sintomas agudos da falta das células sanguíneas.
Tá? Então, já é aquele quadro crônico, arrastado, ele vai começar a ter trombose, porque tem muita célula no sangue, ele vai começar a ter o quê? Aumento de baço, às vezes aumento de um linfonodo no corpo, nódulos pelo corpo, vai começar a ter um pouco de fraqueza. As tá? funções dos órgãos que produzem as células vão aumentar. Exatamente. E aí, então, é mais difícil diagnosticar, tá? É mais difícil diagnosticar clinicamente, mas é fácil diagnosticar num hemograma, num exame de sangue normal, que você colhe em qualquer laboratório, aqui no Artemis também. Exatamente. Eu Uhum. vou ter que concordar com a Sheila, porque essa explicação foi muito boa, hein? Obrigado, Essa, obrigado, Pablo. essa explicação foi tipo Dr. House. É diferente a gente. Nas aulas de hematologia, a explicação pelo professor hematologista e uma explicação por um patologista é bem diferente. Essa questão da instalação das células e a alocação, e ela saindo e ela não saindo, essa associação é muito legal. Legal, muito bom. Então vamos lá. E aí você perguntou dos linfomas, né? Então esses Os são os linfomas. sintomas da leucemia. Os linfomas. Bom, os linfomas, eles normalmente, foi aquilo que eu te falei, eles surgem nos órgãos linfóides, principalmente nos linfonodos. Então o principal sintoma de linfonodo é aparecimento de nódulos. Nódulos no pescoço, na axila e na virilha, principalmente. Nesses 3 lugares. As chamadas ínguas, né? O povo usa muito o termo íngua para infecção, né? Quando o linfonodo aumenta, quando você tem uma infecção. Então, mas tem uma característica muito interessante. Os nódulos do linfoma não doem, são indolores. Se você tem um aumento de linfonodo e esse linfonodo dói, esses nódulos são doloridos, muito provavelmente a chance é muito maior de ser um processo infeccioso. Tá? Muito mais do que um linfoma. Então, a característica principal do linfoma são nódulos aparecendo pelo corpo, principalmente pescoço, axila e virilha, indolores. Tá? Com crescimento progressivo, quer dizer, esse nódulo vai aumentando de tamanho com o passar do tempo. Tá? E ele pode estar associado à febre baixa, não é aquela febre alta de uma infecção, normalmente febre baixa que aparece sempre no final do dia, associada a uma sudorese noturna e perda de peso. Tá? Então não é um sintoma muito específico, mas é o aparecimento de nódulos indolores no pescoço, axila, virilha, principalmente em adultos jovens e crianças. O principal que tem que pensar é linfoma, certo? Perfeito, por isso que a gente também vê as figurinhas, né, dos marketings, quando se fala de linfoma, geralmente o tato aqui, né, na região do pescoço. Né? Exatamente, palpar os linfonodos. A Silvia fez uma pergunta aqui, que eu acho que a gente podia deixar mais pra frente essa pergunta, né? Eu também acho que é melhor. A Eu gente acho que responde mais à frente. Isso. Silvia, já já a gente fala, Silvia, daí a gente encaixa, vai ficar muito legal no que a gente vai falar da live, a gente encaixa a sua pergunta no decorrer aqui. Exatamente. Vamos lá, então. Perfeito. Como a gente faz o diagnóstico, né? A gente já citou alguns pontos aí que a gente consegue ter o diagnóstico dos linfomas e das leucemias, né? Como que a gente faz o diagnóstico para leucemia, né? Como que a gente faz o diagnóstico? Um negocinho que acho que faltou aqui, que acho que vai faltar para gente poder falar no diagnóstico aí. Não. Eu ia comentar um negócio aqui, mas é melhor falar no diagnóstico mesmo. Vamos lá na leucemia. Vamos lá, eu pensei numa coisa, mas não vai ficar legal, não. Vamos lá. Então, você perguntou do diagnóstico da leucemia, né? Como é o diagnóstico para leucemia e como é o diagnóstico para os linfomas também? Leucemia, o diagnóstico parte sempre do bom e velho hemograma. Tá? O bom e velho hemograma, um exame super simples, que você colhe o sangue e você vai olhar no microscópio ou no aparelho, hoje em dia é tudo no aparelho, quantas células você tem, quantas hemácias você tem, quantos leucócitos você tem, quantas plaquetas você tem, tá certo? E se você tiver muito pouco dos 3, você pensa numa leucemia aguda, e se você tiver muito leucócito, você tem que pensar numa leucemia crônica. Então, todo diagnóstico de leucemia parte do hemograma, tá? Parte do hemograma.
A partir do momento que você tem um hemograma suspeito para leucemia, aí você tem que partir para investigar a medula óssea. E vai ser na medula óssea que você vai dar o diagnóstico definitivo de leucemia, tá? Na medula óssea, você tem 2 exames que você pode fazer. Um é o aspirado de medula óssea, que é o chamado mielograma, tá? Hemograma é contagem de células do sangue. Mielograma é a contagem de células da medula óssea. Então, você vai pegar uma agulha, vai colocar a agulha lá dentro do osso, ou aqui no externo, lá na bacia, tá? E você vai aspirar a medula óssea, vai fazer lâminas e vai olhar isso no microscópio, tá? E aí você vai conseguir dizer se tem células neoplásicas, se quantas células tem, e você consegue definir, muitas vezes você consegue definir o diagnóstico no mielograma, tá? Às vezes, quando o mielograma não define, você pode precisar da biópsia de medula óssea, tá? A biópsia de medula óssea, ao invés de você aspirar a medula óssea, você vai tirar um fragmento, um pedaço de osso com medula óssea para olhar no microscópio, tá? Então, o diagnóstico de leucemia, ele é multi... Como é que fala o nome? Ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Porque envolve técnico de laboratório, biomédico, farmacêutico, hematologista, patologista, né? Então, é uma gama de profissionais envolvidos nisso, até o diagnóstico, tá? E aí, muitas vezes, na medula óssea ainda, você ainda vai fazer a imunistoquímica para definir o tipo de leucemia que você tem, né? E aí, feito o diagnóstico da leucemia, hoje em dia, você ainda tem muito que, como é que fala? Avaliar as alterações genéticas desse indivíduo. Então, depois de mesmo feito o diagnóstico da leucemia, você ainda vai, às vezes, fazer muitos tipos de exames de biologia molecular e de citogenética que vão complementar esse diagnóstico, e depois do linfoma eu vou falar um pouquinho delas. Legal. E agora, como fazemos o diagnóstico do linfoma? Então, o linfoma, como ele já não é no sangue, né, na medula óssea, nós já vamos partir por quê? Para a análise dos nódulos. Então, se a pessoa tem nódulos no pescoço, na axila ou na virilha, nós temos que saber do que são esses nódulos. Então, o primeiro exame que pode ser realizado é a punção aspirativa por agulha fina, em que você faz a punção do linfonodo. Tá? A famosa PAF. A famosa PAF, né? Que eu faço punção, né? Aliás, até já avisar o pessoal, se alguém precisar de punção, eu faço lá na Clínica Santa Maria, ali na Oliveira Marques, perto do Hospital do Coração, e faço também ali em frente o Artemis, ali dentro do Pax Primavera, no Instituto Radiológico da Grande Dourados. Então, se alguém precisar de PAF, né, é bom fazer com alguém que faz a PAF e já analisa o seu exame, né? A gente faz todas as etapas. Então, é importante você fazer a PAF com o patologista, né? Tem um contato clínico e contato laboratorial. Exatamente. Então, a punção pode ser o primeiro passo. Apesar da punção ser um exame fácil, rápido, tá? Muitas vezes ele não fecha o diagnóstico de linfoma. Ele serve muito para excluir diagnósticos diferenciais. Principalmente assim, eu tenho um nódulo no pescoço que pode ser reacional, pode ser linfoma, faz a punção, tá? Ou é uma pessoa mais velha, pode ser uma metástase de algum outro câncer versus linfoma, você faz. Agora, se tiver muita certeza de linfoma, melhor já é partir para biópsia mesmo, ir lá e tirar um linfonodo, tá? Aí, então, vai para o centro cirúrgico, o cirurgião de cabeça e pescoço, normalmente é o cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai lá e vai tirar um linfonodo daquele e vai mandar para fazer o exame anatomopatológico no laboratório de patologia. Lá eu vou analisar aquele linfonodo, aquele linfonodo, vou dizer se ele é reacional ou se tem um linfoma ali. Se tem um linfoma, obrigatoriamente esse linfonodo vai para o exame de imunistoquímica, que vai dizer que tipo de linfoma é. Porque nós temos uma quantidade enorme de linfomas. Se vocês pegarem
a classificação dos linfomas da Organização Mundial da Saúde, você vai ver lá uma quantidade de nomes enormes de linfomas, que tudo vai ser definido por imunistoquímica. Então você vai saber se é um linfoma B, se é um linfoma T, se é um linfoma de Hodgkin, se é um linfoma não Hodgkin, tá certo? Se é um linfoma de baixo grau, se é um linfoma de alto grau, tá? O que acaba acontecendo? Tudo isso é muito confuso para falar numa live. Mas o que é interessante a gente falar hoje é basicamente dos de alto e baixo grau. Por quê? Os linfomas de alto grau, eles receberam esse nome mais ou menos na lógica da leucemia lá. Os de alto grau eram linfomas que matavam a pessoa muito rápido. Tá? E os de baixo grau eram linfomas que demoravam para matar o indivíduo. Tá? Mas o que acontece? Os linfomas de alto grau, apesar deles crescerem rápido e matarem rápido, eles respondem muito bem ao tratamento. Tá? Muito bem. Então você pega um linfoma de alto grau, se você não tratar, ele mata a pessoa em 6 meses. Mas se você tratar, ele tem quase 80% de chance de cura. Tá? A quimioterapia faz um efeito incrível nos linfomas de alto grau. Agora, os linfomas de baixo grau, eles podem levar 8, 10, às vezes 15 anos para matar o indivíduo. Só que eles são praticamente incuráveis. Porque ele cresce tão devagar que a quimioterapia não consegue fazer efeito contra eles. Então, quer dizer... Aí é aquela coisa, né? Que você tem uma grande chance de cura, mas que pode te matar rápido. O outro é um que você vai viver com ele muitos e muitos anos, mas que praticamente não tem cura. Então, essa é uma característica importante quando você fala de linfoma de alto grau e linfoma de baixo grau. Agora eu vou fazer uma pergunta, uma dúvida minha mesmo. Diferente a diferença de diagnóstico para o linfoma de baixo grau e de alto grau, tem uma certa diferença nisso? Porque se existe uma progressão diferente, não sei se pode ser que exista também um diagnóstico diferente, né? Porque aquilo que progride diferente a gente entende que está errado mais rápido, e aquilo que progride mais devagar às vezes demora. E essa classificação em alto e baixo grau é morfológica, é anatomopatológica. Eu olho ali no microscópio. Os linfomas de alto grau têm células grandes, áreas de necrose e muita mitose, que as células proliferam muito rápido. E os de baixo grau normalmente são células pequenas, você não vê mitose, pouca tipia. Tá? Tanto que antigamente, antes da existência da imunistoquímica, né, e eu peguei, quando eu fiz minha residência 20 anos atrás, eu peguei bem essa transição de você começar a entrar em imunistoquímica no diagnóstico obrigatório dos linfomas. Então, a classificação que existia antes era uma classificação basicamente baseada em alto e baixo grau. Tá? E aí os de baixo grau se tratava de um jeito, os de alto grau se tratava de outro. Tá? Depois que entrou a imuno, você dividiu num monte de subtipos de linfomas, tá? E aí você começou a achar tratamentos específicos para um tipo de linfoma que manifesta uma característica celular ou uma característica genética específica. Tá? E aí entra na medicina personalizada, que nós vamos falar daqui a pouco. Já. Então, em suma, o diagnóstico da leucemia é um pouco mais simples que o do linfoma. Sim, teoricamente sim. O diagnóstico dos linfomas é uma das classificações mais complexas que tem dentro do conhecimento patológico, tá? É bem complexo mesmo. E a cada dia você está encontrando novas características, né? Novos subtipos de linfomas, com o avanço principalmente dos exames de citogenética. E os novos subtipos indicam mais tipos de tratamentos também, mais terapêuticas o negócio, sim. Quanto mais a fundo o negócio, mais complexo ele fica, né? Exatamente, com certeza. Vamos falar de tratamento agora. Queria saber sobre o tratamento da leucemia, né? E sobre o tratamento dos linfomas. Bom, então aí que nós vamos entrar um pouco mais, nós vamos falar do tratamento, nós vamos entrar um pouco mais também na questão diagnóstica mais apurada dessas doenças, né? O que acontece? Quando a gente fala em tratamento de leucemia e linfoma, nós vamos pensar uma coisa.
Diferente quando a gente fala de um câncer de mama, de um câncer de intestino, a gente vê uma coisa chamada estadiamento, né? Então, o linfoma, o tumor, o câncer de mama está localizado ou o câncer de mama está disseminado, né? E aí o tratamento é você faz a cirurgia, ou você faz a quimioterapia, ou você faz os dois. Quando você fala em leucemia e linfoma, não tem estadiamento, tá? Leucemia e linfoma é sempre uma doença sistêmica, porque o sangue e o sistema linfático ele está no corpo inteiro, tá? Então, não existe cirurgia, tá? Não existe tratamento cirúrgico para leucemia e linfoma. Não tem como tirar a medula óssea, tem como tirar todos os linfonodos do corpo. Então, o tratamento de leucemia e linfoma é basicamente com quimioterapia, tá? Então, esse é sempre o pressuposto. O tratamento quimioterápico, tanto para leucemia quanto para linfoma, tá? Mas o que está acontecendo hoje em dia? Principalmente os linfomas, né? Eles têm características muito diferentes. Cada tipo de linfócito tem uma característica que gera um linfoma diferente. E cada característica desses linfomas tem um tratamento específico. Cada tipo de receptor que esses linfomas têm tem uma característica específica. Cada mutação genética que esses linfócitos têm, eles podem fazer um tratamento mais específico. E aí entra a medicina personalizada, né? Que é o que a gente trabalha aqui hoje no Artemis. Nosso nome tem medicina personalizada no nome, que é o quê? Antigamente era assim, todo mundo que tinha linfoma de alto grau tratava com a droga X. Todo mundo que tinha linfoma de baixo grau tratava com a droga Y. Todo mundo que tinha leucemia aguda tratava com a droga X. Todo mundo que tinha leucemia crônica tratava com a droga Y. Acabou. Tá certo? Hoje não. Hoje, cada tipo de receptor que o linfoma tem dá um tratamento diferente. Então, você tem que saber as características das células e do tumor que aquele indivíduo tem. Então, você começa a ter a individualização, a personalização do tratamento. E para você poder fazer a personalização do tratamento, você tem que saber as características citogenéticas desse tumor. E aí entra a imunistoquímica, entra a citometria de fluxo, que é um tipo de exame que você analisa as características desses linfócitos, e os exames citogenéticos, que vão caracterizar as características do DNA dessas células neoplásicas e do DNA dessa pessoa. E baseado nisso, você vai fazer um tratamento mais individualizado. E esse tratamento está levando essas pessoas a, muitas vezes, a cura ou a uma sobrevida muito maior do que antes nessas doenças. Tá? Vou falar um oi para a Isadora aqui, minha filha acabou de entrar aqui. Oi, Isadora, beijão. Beijão, Lucas. Oi, Dorinha, tudo bom? Luquinha? É importante, né, Fábio, falar que quanto mais especializado o diagnóstico, mais especializado o tratamento e mais eficaz o tratamento, né? Então, Com certeza. É muito importante você ter o diagnóstico direcionado e assim você ter o seu tratamento cada vez mais direcionado, né? Porque quando a gente abrange as coisas, acho que as coisas ficam um pouco mais complicadas do que especializar e especificar as coisas, né? Uhum. Sim. Outro tipo de tratamento que existe, que nós vamos falar daqui a pouco, é a transplante de medula óssea, que é muito interessante a gente discutir isso daí também. Tá, eu vou só agora... Quer responder alguma pergunta das pessoas aí primeiro? Exatamente, a da Silvia, que agora vai entrar, vai encaixar com uma luva agora. Uhum. Depois do diagnóstico e tratamento, como e quanto é o acompanhamento? Ou seja, é possível reaparecer, ter uma recidiva? Repete de novo, que eu me perdi um pouco no começo da pergunta. Vamos lá. Depois de diagnosticar e tratar, como é o tratamento e acompanhamento? Uhum. Ou seja, é possível ele aparecer de novo? Ele tá recidiva? Então, hoje, né, existem algumas coisas. Existe uma coisa chamada remissão e uma coisa chamada cura. Tá? Remissão é quando você fez a quimioterapia e desapareceu as células neoplásicas. Você colhe o hemograma, colhe o mielograma, você não encontra mais célula neoplásica, sumiu os nódulos do linfoma, então isso é remissão. Quer dizer, o paciente está em remissão, quer dizer, a neoplasia sumiu. Significa que o paciente está curado? Não.
Não significa que ele está curado. Significa que ele está em remissão, tá? Então, a definição de cura para neoplasias é 5 anos livre de tumor. Então, se ele ficar 5 anos em remissão, teoricamente ele está curado, tá? Mas mesmo as pessoas consideradas curadas, elas não estão livres de ter uma recidiva de longo prazo. As recidivas de longo prazo não são comuns, são raras, mas existem casos depois de 10, 15, 20 anos, você tem uma recidiva de um linfoma ou de uma leucemia, tá? Mas basicamente é isso. Mas o acompanhamento vai continuar sendo feito. Essas pessoas vão ter acompanhamento por muito tempo, tá? Sempre os exames feitos ali, né? Uhum. Ótimo, Silvia. Obrigado pela participação e pela pergunta. A Sheila. Sem contar o atendimento humanizado, a atenção devido aos famosos subdiagnósticos conseguidos pelo Google, que na maioria das vezes vai deixar o paciente confuso e apreensivo. Eu acho que ela quer dizer com esse monte de tipo de linfoma, né? Exatamente. Eu acho que quanto mais as pessoas pesquisam no... E é mais sobre linfoma, né? Quanto mais elas Exatamente. pesquisam no Google as coisas, ficam mais difíceis de entender. Você vai ver, existe linfoma anaplásico de grandes células, linfoma B de pequenas células, linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, esclerose nodular, linfoma anaplásico não Alck. Então, você vai ver uma gama enorme disso, tá? E assim, se a gente for entrar nisso, nós vamos ficar aqui muito tempo falando disso, né? Mas assim, hoje você vai ver que, apesar de leucemia e linfoma ainda matar uma quantidade considerável, cada dia mais a gente vê as pessoas se curando, né? Então você vê aí, quem tem de pessoas conhecidas aí que teve linfoma e tão bem. Pois é, exatamente. Reinaldo Giannichini está curado de linfoma. A Glória Pérez, né, a novelista lá, ela teve linfoma, se curou. A ex-presidente Dilma Rousseff, ela teve um tipo de linfoma e se curou, né? Então você começa a ver várias pessoas conhecidas que encararam o tratamento e estão curadas, né? Hoje quem tá com linfoma é o Caio Ribeiro lá, aquele comentarista, que é Caio Ribeiro está com linfoma, e você vê algumas pessoas que morrem de linfoma por aí também, né? Mas o que acaba acontecendo hoje é que nós temos excelentes centros de tratamento no Brasil, né? Tanto públicos quanto privados, né? Se você for falar aí de serviços públicos, né? Você tem excelentes centros de tratamento em Curitiba, lá no Pequeno Príncipe, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, em Barretos, no Hospital do Amor, em Barretos, né? E você tem centros de excelência no país todo, mas só para citar alguns, né? E muitas vezes esses pacientes não curam com a quimioterapia, né? E precisam do transplante de medula óssea, que acho que é uma coisa importante a gente falar agora nesse final da live. Exato. É muito importante a gente falar da questão do SUS agora, porque as pessoas às vezes reclamam do SUS, do tratamento que tem, a demora em algumas coisas, mas a parte oncológica do SUS é muito eficaz, é muito efetiva e ela é muito rápida, né? As pessoas que precisam do acompanhamento oncológico pelo SUS, elas têm esse acompanhamento o mais rápido possível e com uma excelência, tanto que as residências, né? A maioria das residências são em serviços públicos, as excelentes residências são em serviços públicos, né? Então é muito importante enfatizar que as pessoas que têm câncer e elas estão fazendo tratamento pelo SUS, elas têm uma grande chance de sobrevida, sim. Sim. Bom, a Silvia Maeda aqui perguntou do caso da alimentação, a gente não falou de causas, né? Então, antes de entrar em transplante, acho que é interessante falar um pouquinho disso. Leucemia e linfoma não são tumores que têm uma causa específica. Você fala, câncer de colo de útero, vírus HPV, né? Câncer de pulmão, cigarro. Leucemia e linfoma não tem uma causa específica, né? As leucemias, principalmente muitos linfomas, leucemias que dão na infância em adultos jovens, têm uma relação genética importante, tá?
Então, você vê muitas vezes que quem tem caso de leucemia na família acaba tendo que fazer aconselhamento genético para ver a chance de outras pessoas também terem na família. E uma causa clássica, né, de leucemia e linfoma é a exposição à radiação, né? A radiação nuclear, né? Então, você vê em todo lugar que teve acidente nuclear, seja aqui em Goiânia, que teve um acidente pequeno, ou em acidentes enormes, como as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, principalmente a explosão do reator nuclear em Chernobyl, lá na União Soviética, tiveram muito caso de leucemias e linfomas, tá? Mas, assim, os casos relacionados à exposição de radiação são focais, né? Você tem muito linfoma que não está relacionado a isso, tá? Então, não tem uma causa específica. Existe um vírus chamado HTLV1 também, que é um vírus relacionado à leucemia humana, que também causa aumento da incidência de alguns linfomas. Tem alguns linfomas relacionados ao vírus HIV, né? Alguns tipos de linfoma aumentam a incidência em pessoas que têm vírus HIV, vírus da AIDS. Mas, assim, não tem uma causa específica pontual, tá? E tudo isso é passível de diagnóstico, né? A gente pode filtrar esses contatos com esses vírus, por exemplo. A única coisa que a gente não consegue filtrar é contato com radiação, né? Mas esses contatos com os vírus a gente consegue filtrar e ter uma atenção maior quanto a isso, um acompanhamento melhor, né? Vamos finalmente falar da parte mais legal, eu vou dizer, da nossa live, que é o transplante de medula óssea. Vamos. Bom, então, tá a primeira coisa que a gente tem que deixar muito clara aqui, que toda vez que eu falo em transplante de medula óssea, todo mundo acha que vai abrir a coluna e vai tirar a medula espinhal de dentro da pessoa, tá? Então, não tem nada a ver com isso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu estou transplantando quando eu faço um transplante de medula óssea? Eu estou transplantando o sistema imune da pessoa, tá? Eu estou mudando a imunidade do indivíduo. Eu estou tirando as células de defesa do meu corpo, tá? E estou colocando uma outra célula de uma outra pessoa que vai produzir células de defesa dentro do meu corpo. Então, por que a compatibilidade é tão difícil? Porque eu estou pegando um sangue, umas células do sangue de outra pessoa que vai produzir células no meu corpo. Se não for compatível, tá? Esse sistema imune pode rejeitar o meu corpo, dar uma doença chamada doença do enxerto versus hospedeiro. A gente não fala que o teu corpo rejeita um órgão, você transplanta um rim e o teu corpo rejeita o rim. Mas quem que rejeita o rim? O teu sistema imune. Se eu transplanto um sistema imune que não é meu, eu posso ter o sistema imune dessa outra pessoa reagindo contra o meu corpo inteiro, dando uma doença muito grave, chamada doença do enxerto versus hospedeiro. Então, por isso que a necessidade muito clara de você ter pessoas compatíveis para doar medula óssea e encontrar a pessoa compatível é a parte mais difícil no transplante de medula óssea. Tá? E depois nós vamos falar como é que a gente faz. Isso que eu quero saber depois, como é que a gente acha o doador da medula. Isso, nós vamos falar disso. Tá, agora, o transplante de medula óssea, tecnicamente, ele é super simples. Tá? Tecnicamente, é super simples. Então, é o quê? Eu achei a pessoa, o doador. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela pessoa que está com a leucemia ou linfoma, que precisa do transplante de medula óssea, e eu vou fazer uma quimioterapia violenta nessa pessoa. Mas é uma quimioterapia bem violenta mesmo. Por que eu chamo de violenta? Porque ela vai matar todas as células da medula óssea desse indivíduo, neoplásicas ou não. Tá certo? E essa pessoa vai ficar com a medula óssea dela zerada. Tá? Sem nada. E aí eu vou pegar o quê? Eu vou colher a medula óssea de quem é o doador, vou colher igualzinho eu colho um mielograma. Eu vou pôr uma agulha lá dentro do osso e vou aspirar, normal. Vou colocar aquilo num meio de cultura e vou o quê? Colocar num sorinho, colocar na veia, aquilo lá vai entrar dentro do sangue da pessoa que vai receber o transplante. Aquelas células são inteligentes, elas acham o local dela, repopulam a medula óssea e essa pessoa tá teoricamente pronta para ter uma vida nova. Nossa, então é muito simples fazer um transplante de medula óssea? Muito simples.
Se eu quiser começar a fazer transplante de medula óssea amanhã aqui no Hospital Evangélico, a gente começa a fazer, tá? O problema não é fazer o transplante de medula óssea, é manter o transplantado vivo. Por quê? Quanto tempo leva para esse transplante de medula, esse transplante de óssea pegar, que a gente fala, né? Ele pode levar de 60 a 80 dias para aquelas células que você colocou no indivíduo repopular a medula óssea e conseguir começar a produzir célula sanguínea de forma adequada. E pode ser que ele não pegue, que você tenha que fazer de novo, ele levar mais 60 dias, tá? Então, qual é a questão? Como que você tem que fazer? Você tem que manter esse indivíduo vivo. Como que você mantém um indivíduo vivo sem hemácia, sem plaqueta e sem imunidade? Tá? Bom, plaqueta e hemácia você transfunde, tá? Então você vai lá, pega a bolsa de plaqueta, pega a bolsa de hemácia e põe na veia do indivíduo e mantém ele vivo com hemácia e plaqueta. Então o sangue dele vai coagular e ele não vai ter anemia. Mas como que nós vamos fazer para manter esse indivíduo livre de infecção? Né? Não existe transfusão de leucócito. Então o que acontece? Você vai ter que usar antibióticos de última geração, antifúngicos de última geração, antivirais. Então, uma gama de medicações extremamente caras, além de isolamento total desse indivíduo. Então, ele tem que estar num ambiente totalmente isolado, ele tem que ter o mínimo de contato com outras pessoas, ele tem que ter todo um cuidado especialíssimo, tá? Para não chegar a infecção nele e usar medicações de custo muito alto, tá? Então, o que encarece e dificulta o transplante de medula óssea é manter o indivíduo que recebeu o transplante vivo até o transplante pegar, tá? E essas medicações são caríssimas, tá? Nós chegamos a falar aí de 10, 15 mil reais por dia de medicação, tá? Então, esse é o problema. Por isso que o transplante de medula óssea é caro e complicado. Não é pela técnica. É por conseguir manter esse indivíduo vivo e o custo dessas medicações para manter esse indivíduo vivo. Tá? Perfeito. Diga. Eu tô com uma dúvida. Agora a minha de novo. Eu até, assim, seria uma coisa legal se a doutora Renata estivesse aqui. Mas... essa imunidade que é instalada e depois desenvolvida no organismo do indivíduo que recebeu o transplante, existe essa imunidade inata já ou ele vai desenvolver uma outra imunidade por ter um transplante novo, entendeu? Por exemplo, ele vai ter que desenvolver toda essa imunidade durante ao longo da sua vida novamente ou essa imunidade inata já vai estar sendo transplantada também? A imunidade inata da fagocitose, dos complementos, ele mantém. Ele vai estar normal, vai estar funcionando normalmente. A imunidade adquirida, teoricamente, ele tem a possibilidade de adquirir parte de imunidades, já células de memória do indivíduo que transplantou para ele, mas a maioria da imunidade adquirida ele vai ter que adquirir novamente, tá? A grande maioria ele vai ter que adquirir novamente. Então, a inata, ótimo. A adquirida que entendi. Beleza. A dúvida é minha mesmo. Agora, a questão de achar o doador, né? Isso. Como é que a gente acha o doador? Então, é aí que tá. A única forma que você tem de aumentar a chance de achar o doador é aumentando a quantidade de pessoas que você pode comparar o teu sangue. Tá certo? Então, a única forma de você achar pessoas compatíveis é o quê? Fazendo um grande banco de medula óssea, um banco de DNA que a gente chama, né? Então, por isso que o pessoal faz essas campanhas, né? Doe medula óssea, né? Faça o seu cadastro do banco de medula óssea. Na verdade, você não vai doar na medula óssea. Você vai o quê? Vai colher 5 ml de sangue, igual um exame de sangue qualquer, e esse sangue seu vai para um banco de sangue. Lá no banco de sangue, você vai ter o quê? Vai ser mapeado o seu DNA. E esse DNA vai para um computador. Então, o banco de medula óssea é o quê?
É um baita de uma base de dados enorme, onde vai ter a característica de DNA de milhões de pessoas. Tá? Eu não estou com os dados muito atualizados, esqueci de olhar, mas se eu não me engano, no Brasil deve ter em torno de umas 15 a 20 milhões de pessoas cadastradas como doadores de medula óssea. Tá? O maior banco era o americano, eu não sei se o chinês já passou, do jeito que a China está indo. Eu sabia que o segundo maior era o da China, mas os Estados Unidos têm mais de 100 milhões de doadores cadastrados. Tá? E hoje você está criando os bancos mundiais. Tá? Antes você tinha muita dificuldade de ter um banco mundial por limitação limitação de computador mesmo, de tecnologia. Não era para você poder agregar tanto conhecimento. Você tem que mapear o DNA e jogar nesse banco o DNA mapeado de milhões de pessoas. Tá? Então, quanto maior for o banco, maior a chance de você achar. Então, quando uma pessoa precisa do transplante de medula óssea, vai colher o sangue dela, vai mapear o DNA dessa pessoa e vai comparar com o banco. Quanto maior for o banco, maior a chance de achar alguém compatível. Tá? Claro que você começa com a família, né? Você compara primeiro com o pessoal da família, que a chance de alguém da família ser compatível é maior, e depois você vai para o banco e procura para ver se acha alguém. Existe uma série de características, né? Uma série que eu digo uma paulada de características, por isso que é tão difícil a compatibilidade entre organismos, né, Fábio? Exatamente, exatamente. E numa população heterogênea que nem a brasileira é mais difícil ainda. Tá? Você pega, por exemplo, uma população mais homogênea, como Israel, o Japão, o China, que tem uma população mais homogênea, é mais fácil de achar. Quando você pega uma população extremamente miscigenada, como é a brasileira, tá? Você tem mais dificuldade de achar os doadores. Né? Perfeito. Um abraço pessoal da Saúde Dourados, que sempre reposta nossas publicações aí. Um abraço para vocês. E o Felipe Bittencourt, coordenador do curso de Biomedicina da Unigran. Um abraço, Felipe. Fez uma pergunta aqui. Boa noite. Em relação às doenças autoimunes, como ficaria após o transplante? Olha, já existem estudos que as pessoas se curam das doenças autoimunes pós-transplante. Tá? Inclusive, teve alguns estudos, né, de lúpus muito graves se fazer transplante de medula óssea. Né? Mas o que acaba acontecendo é a medula óssea, o transplante de medula óssea, ele não é usado para curar doenças autoimunes, porque o risco de morrer do transplante é maior do que o risco de morrer por uma doença autoimune. Tá certo? Então você não vai optar por um tratamento que tem mais risco do que a própria doença. É diferente de uma leucemia, de um linfoma, que não respondeu à quimioterapia e a tua única opção é o transplante de medula óssea. Então você vai, o transplante de medula tem uma mortalidade alta, tá? Tem uma mortalidade alta. As pessoas que vão para o transplante de medula óssea, 50% morrem, tá? Só que você vai fazer o transplante de uma pessoa que ou faz o transplante ou vai morrer. Então ela tem a opção de 100% de morrer daquele linfoma ou daquela leucemia versus 50% de morrer no transplante. Então vai para o transplante, tá certo? O bicho pega, né? Agora, na doença autoimune, não. Mas já existem estudos e comprovado de pacientes que tinham doenças autoimunes, tiveram leucemia, fizeram transplante de medula óssea e se curaram da doença autoimune. Tá? Porque o sistema imune da outra pessoa não está sensibilizado para aquilo e cura mesmo. Principalmente lúpus, algumas doenças assim. É muito interessante isso. Obrigado, doutor Felipe, pela pergunta. Encaixou também como uma luva aqui na nossa live. Mais alguma pergunta, pessoal? Gente, deixa eu ver que horas são. 8 horas. A gente entrou um pouquinho atrasado hoje. Mas se tiverem perguntas aí para fazer nesse finalzinho de live, estamos à disposição. Eu acho que enquanto a gente aguarda umas perguntas aí, eu acho que é muito importante dizer que nós aqui do Artemis temos um portfólio completíssimo de exames na área de hematologia. Então, se você precisar de diagnóstico, acompanhamento de doenças hematológicas de um modo geral, mas de leucemias, de linfomas,
nós estamos à disposição. A gente tem todo um portfólio enorme de doenças, de exames de análises clínicas na área de hematologia, fazemos as biópsias de medula óssea, analisamos as biópsias de linfonodos, temos uma retaguarda muito importante em São Paulo para fazer as imunistoquímicas, as citometrias de fluxo e principalmente a parceria que a gente tem com o DINUAN em São Paulo para fazer os exames de citogenética. Então, nós estamos aqui à disposição para atendê-lo da melhor forma possível e temos todo o arsenal para diagnósticos adequados de todas essas doenças de linhagem, de doenças neoplásicas de linhagem hematológica. Perfeito, a gente está armado e preparado aqui, até porque a parte... Quando a gente faz os exames num lugar só, a gente consegue ter uma correlação laboratorial melhor também, né, Fábio? De como a gente está lidando com o paciente, né? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, eu vou olhar uma biópsia de medula óssea, se eu tenho o resultado do mielograma, do hemograma ali, eu tenho mais dados que me ajudam também a poder olhar melhor aquela biópsia de medula óssea. E com mais precisão, né? Dá o diagnóstico com mais precisão, com certeza. Exatamente. Perfeito. Mais algum posicionamento? Mais alguma coisa a se falar? Eu acredito que não. Eu acho que o mais importante, né? Não existe uma prevenção específica. Então, a gente bate muito em prevenção de outros cânceres. Então, não existe uma prevenção específica para medula óssea, né? Para leucemias e linfomas. Talvez a única coisa é falar, evitem exposição à radiação desnecessária, né? Mas, assim, o principal é tentar prestar atenção nos sintomas, né? Então, principalmente em crianças, né? Você prestar atenção na presença de nódulos indolores no pescoço, na axila, na virilha, né? Prestar atenção para emagrecimento, prestar atenção para anemia que não melhora, infecções, quando as crianças começam a ter muito hematoma, qualquer pancadinha forma um hematoma enorme. Prestar atenção nesses sinais, principalmente, né? E quando perceber sinais, levar ao médico, levar no pediatra, levar no clínico, e ele vai saber orientar você se vai precisar ou não ir parar no médico hematologista. Perfeito. E dizer que se vocês precisarem de alguma coisa, estamos aqui na rua Hildaberg Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, em frente ao Pax Primavera, entre os dois Pax Capela e o complexo ali de clínicas. Ô, Daniel Zaparoli, um abração, meu amigo. Ele foi meu preceptor do meu estágio lá no HU de Maringá. Que legal. Hoje ele tem um laboratório muito grande lá em Campo Mourão. Legal. Eu tive um professor de química que tinha sobrenome Zaparoli, lá em Santo André. Não sei se é parente dele, mas era um professor de química. É meio incomum o sobrenome, né? Então, e para encerrar, né, a gente dizer que a nossa live fica gravada, né? Então, quem assistiu uma parte ou perdeu o começo ou o final da live, pode entrar daqui a pouco aí no IGTV, que a aula vai estar gravada, né? E mais alguns dias já vai estar no nosso canal do YouTube. Vá lá, curta o nosso canal do YouTube. Nós temos mais de 30 lives já lá, né? E dizer que mês que vem, no Outubro Rosa, nós vamos fazer uma sequência de lives aí sobre a saúde da mulher. Vai ser muito importante isso daí. Vamos bater bastante na saúde da mulher, né? Com esse tema aí do Outubro Rosa e com o mote do nosso laboratório Artemis, né? Exatamente. E semana que vem, pessoal, última semana do mês, né? A gente não vai ter live, tá? Vamos fazer um evento junto com a BD, tá? Que é o nosso parceiro aí na parte da citologia líquida. Um evento voltado para os profissionais de saúde, mas que não, jamais vamos excluir vocês que nos acompanham aí, os nossos pacientes, nossos queridos amigos. Vamos postar os links aqui. São eventos, como eu disse, voltados para os profissionais, mas que acredito pelo diploma e pela graduação do pessoal que vai apresentar, né, Fábio? Fica fácil de entender as coisas. Sim, com certeza.
vai ser com o pessoal lá do Hospital de Amor, de Barretos, né? Um pessoal que tem muita experiência em câncer de colo de útero, né? Mas, claro, já avisando o pessoal que é uma palestra com enfoque técnico, né? Não é uma palestra com informativa que nem essas que a gente faz aqui, né? Mas quem quiser assistir vai estar sendo divulgado nas nossas redes sociais e todos serão bem-vindos a participar também. A gente vai tentar, a gente não, né? Eles vão tentar abordar e explicar por que a nossa tecnologia de citologia líquida é tão importante e tão mais sensível quando comparadas às outras tecnologias do mercado. Por isso que a gente trouxe para Dourado essa tecnologia, né, Fábio? Exatamente. Show de bola, gente. Muito obrigado pela presença de todos, por ficar com a gente até essa hora, pelas perguntas, por todo o carinho aí e por deixar a nossa live mais dinâmica ainda. Obrigado a todo mundo mesmo. Sim, muito obrigado, pessoal. Então, boa noite a todos. Valeu mesmo a presença. Tivemos bastante gente hoje na nossa live. E curtam o nosso canal no YouTube. E se tiver alguma dúvida, pode nos procurar lá no Artemis. Estamos lá todos os dias. Perfeito. Obrigadão. Boa noite. Fique com Deus.